Fala, exploradores do canal Geociências. Hoje, nesse vídeo, nós vamos abordar um assunto que gerou muita polêmica. Acredito que vocês devem ter se deparado com alguma notícia informando que o Brasil, daqui 50 anos, se tornará inabitável. Bom, tá aqui o print da matéria, né? Aqui do canal, do site, né, está disponível na internet, informando sobre, né, a pesquisa que a NASA realizou, né, entre meados dos anos de 1971, ou melhor falando, né, o pesquisador que trabalha com a NASA, né, realizou uma série de estudos, levantamentos climatológicos, né, fazendo um modelo para a previsão de quais locais, devido à mudança climática, irão se tornar inabitáveis pelos próximos anos, né, fazendo as simulações ocorrendo entre 2020 até 2070, algo que nós já vemos citando aqui no nosso canal. Em vídeos anteriores, vai estar aqui a playlist para que você possa estar, né, se atualizando, informando em relação ao assunto. E também outro artigo polêmico, né, que esse no caso foi endereçado por pesquisadores, né, do Instituto Geológico, hoje fundido ao Instituto Botânico do Estado de São Paulo, formando o Instituto de Estudos Ambientais, onde ele aponta que com as mudanças climáticas, regiões do Brasil, especificamente do Estado de São Paulo, podem ter verões com até 150 dias de calor, com ondas de calor, né, com 6 graus acima da média normal que estamos habituados a conviver. Bom, o que tem de fundo de verdade no primeiro artigo? No original, na revista, prestigiada revista, né, Science Advances, né, onde o pesquisador Paul Cowling, né, da NASA, ele publicou o seu artigo com os dados levantados entre 1979 até 1997, não cita o Brasil diretamente. Depois, uma atualização no blog, né, com novos dados que eles trouxeram, incluíram que partes do Brasil podem estar, né, nessa localização, né, partes estas que estão ligadas à região que já está em desertificação, que já citamos aqui, né, que é a região ali do agreste, né, do Nordeste, a região do Sertão, que devido, né, ao comportamento, como abordamos num outro vídeo anterior, onde falamos também sobre, né, o processo que estava ali favorecendo a formação, né, dos furacões no Atlântico Norte, cada vez mais próximos à costa nordeste brasileira, no vídeo onde falamos da eletrificação da atmosfera, né, ali trazemos dados com base nos artigos também que os pesquisadores estão a desenvolver neste momento no campo das geociências, e podemos dessa maneira analisar, né, de uma forma global o que está ocorrendo das mudanças climáticas sobre o Brasil. E esse segundo artigo ele traz, né, inclusive vai ter a imagem aqui, eu tenho um mapa do estado de São Paulo, estou apontando para vocês, onde ele está mostrando que as regiões com a maior tonalidade em vermelho serão as regiões mais afetadas, com maior, né, incidência desses calores que vão atingir o estado, né, que já estão atingindo, né, a partir do ano de 2020, já estamos em 2024, portanto já há 4 anos dentro desse cenário, né, teórico observacional, né, que está em plena observação, estamos coletando os dados e estamos verificando, vendo de fato, né, o ocorrido. E isso indica o quê? Que na verdade não é que vai ter ondas de calor, se indica aquilo que nós abordamos sempre aqui no canal, falando sobre a mudança que é cíclica, né, o planeta sofre mudanças, né, ligadas ao ciclo de Milankovitch. Em outro vídeo vamos especificar com mais detalhes técnicos o que seria o ciclo de Milankovitch, né, basicamente, grosseiramente falando, são ciclos naturais que o geofísico e astrofísico, né, iugoslavo-russo, né, Milutin Milankovitch, né, ainda no século XIX, identificou, mapeou e conseguiu, né, descrever esses ciclos de origem astronômica ligados, né, ao translado, ao movimento, né, do ano solar, não da Terra, né, sim do sistema solar, né, onde o Sol passa dentro de certas regiões na nossa galáxia, na Via Láctea, e essas interações com outras regiões estelares interferem diretamente, né, nas órbitas do planeta Terra, ocasionando o que chamamos, né, de equinócio, né, ou melhor, da mudança dos equinócios, né, e dos solstícios, né, astronômicos, onde há essas alterações quando são condenadas em 3 ciclos, né, que vão interferir diretamente no ciclo do movimento da Terra de precessão, que é um movimento que a Terra realiza igual um peão, né,
Quem aqui na infância vai se recordar, né, dos anos 80 e 90, aquele brinquedo que os meninos tanto gostavam, né, que é basicamente um peãozinho de madeira com um prego ou um parafuso na ponta, onde com a famosa fieira, né, um fiozinho, um cordão que você enrolava nele, você soltava e ele rodopiava. Quando ele estava parando de rodopiar, vocês viam que ele dava umas balangadas. Então a Terra faz um movimento semelhante a esse, que é responsável pela diversificação dos climas que temos no planeta, né? Lembrando que, devido ao movimento de translação da Terra em torno do Sol, aí sim, né, o ano, né, galáctico terreno, né, terrestre, esse sofre conforme a inclinação da Terra também, que ela tem uma inclinação no eixo de exatamente 21,5 graus, não é 90 graus, né, como minha mão aqui, ela está inclinada 21,5 graus, então você tem essa oscilação. E o eixo da Terra também, da eclíptica, como chamamos em astronomia, ele também é deslocado cerca de 45 graus. Então quer dizer que quando estamos, como agora, na região do Brasil, do hemisfério sul, né, em meados do meio do ano, que ocorre entre os meses de junho até setembro, né, nós estamos exatamente no inverno austral terrestre, ou seja, é inverno para nós, mas devido a essa inclinação, conforme a Terra gira e ela está no movimento, né, de translação em torno do Sol, como o movimento que eu estou fazendo com a minha mão, quando ela está mais aqui próximo do meu dedo, perto do meu rosto, ela está mais abaixo, portanto o Polo Norte ele está deslocado 21 graus em relação ao fuso horário, né, do relógio mesmo, né, ao sentido horário de rotação do relógio. Então, o hemisfério norte, quem está lá nos Estados Unidos, na Rússia, Inglaterra, enfim, aqueles países da Europa, do hemisfério norte, eles estão mais próximos do Sol, portanto lá é verão. E nós estamos mais afastados, portanto é inverno. E o mesmo acontece quando nós estamos na parte de cima do ciclo de rotação da Terra, né, portanto daí invertendo. Aí eles estão no inverno e nós no verão. Porém, essas interferências do ano, né, astronômico solar, né, que o Sol também tem um comportamento muito parecido com a Terra em relação ao centro da galáxia, já aí no caso ele gira em torno de um buraco negro massivo, que é o Sagitários A, né, que está lá no centro da nossa galáxia, e ele faz as estrelas orbitarem em torno dele, assim como os planetas aqui orbitam em torno do Sol. E a interferência de outros corpos celestes, né, ainda está aí em processo de confirmação, né, de coleta de dados, mas a nível de hipótese e, portanto, de simulações computacionais, a famosa estrela Nêmesis, né, que supostamente é uma estrela companheira do Sol, que faz, né, um sistema binário com o Sol. Ela interfere, não somente essa estrela, como outros grupos estelares, interferem fazendo mudanças, né, nessas inclinações do planeta e, portanto, forçando essas mudanças climáticas. Interessante, né? Então, por isso que eu falei que esse canal aqui ele traz informações não só do cunho geológico, mas também astronômico, né, que nos dá a capacidade de entender essas modificações, e isso é claramente observável, né, nas mais remotas regiões onde nós habitamos a superfície do planeta Terra, através de um trabalho essencial para a sociedade, que é o trabalho da mineração, onde nas escavações você consegue encontrar materiais e até mesmo deposições, né, de leitos marinhos, de rios e até mesmo de movimentação de terra do passado, e você consegue fazer datação ali com precisão e definir, né, como que era o clima daquela época devido à deposição de pólens, né, uma vez que sabemos que as árvores elas produzem sementes, né, e até mesmo casca, né, do seu tronco, muito resistentes ao tempo, e ali elas fossilizam e ficam preservadas ao longo do tempo geológico. Dá para nós calcularmos, né, exatamente com uma certa precisão, com um erro para mais ou para menos, exatamente os períodos. Então foi todo esse trabalho minucioso, né, que o brilhante Milankovitch reuniu ainda no século XIX, né, em meados aí de 1890 até 1910 e 20, né, para vocês verem que aquela época era interessante, a ciência era realizada de uma forma mais, né, prática no campo, né. Hoje a gente faz muita simulação de computadores, é muito interessante, temos os dados, né, mas na época não tinha, então ele fez as medidas, observava nos observatórios astronômicos, astrofísicos, né, e dessa maneira ele conseguiu montar, definindo 3 ciclos, né, como definimos os 3 ciclos de Milankovitch, né, um mais menor, né, de durabilidade menor, assim, vocês vão entender em relação ao tempo de durabilidade, né, um de 25 mil anos, outro de 75 mil e outro de 120 mil anos. Porém, ao longo do tempo geológico, devido várias outras interferências, vou entrar com mais mérito no próximo vídeo, né, falando sobre esse assunto, né, há essas interferências, então esses ciclos podem se sobrepor, como está acontecendo nesse exato momento cósmico que estamos vivendo, ainda aliado a outros fatores, né, como nós vimos, ligado principalmente
a era do gelo passada, né, a última era do gelo, que tem em torno de 12.000 anos, onde nós observamos também diretamente através, né, do trabalho de, mais uma vez, de prospecção de petróleo no mar e estudo do limite das baquisas de gelo, né, que é o nome dado da capa de gelo congelada nos polos. Observamos que uma grande e monumental quantidade de água foi liberada, descongelada, descompensando. Também falamos, né, no vídeo anterior sobre esse assunto aqui, quais seriam os desdobramentos, os impactos geológicos das atuais mudanças climáticas, quais gatilhos geraram essas mudanças. Então esse é um dos gatilhos aonde esse fenômeno está relacionado também de alguma maneira, né? Observamos também o artigo e os estudos mostram, né, atuais, também com um processo acelerado, né, de tectonismo, ou seja, maior eventos vulcânicos e terremotos, né, consequentemente, devido a um processo de compactação, ou seja, de reequilíbrio, né, das estruturas das placas tectônicas, né, que o nosso planeta é dividido, onde os continentes, né, onde nós estamos, está sobre o planeta Terra, flutuando basicamente sobre o manto semilíquido, né? Então, todo esse processo aí, tanto geofísico como astronômico, astrofísico, ele tem interferido e gerado as mudanças climáticas, tendo uma certa contribuição, né, vamos pôr assim, mais pontual da humanidade, né, com a queima dos combustíveis fósseis, são responsáveis pelo aumento, né, dessa temperatura média terrestre, principalmente a nível dos oceanos, que na sua interação atmosférica oceânica, né, ele acaba, né, favorecendo toda essa circulação, como no ambiente, sabe, quando você está dentro de uma loja, de um banco, algo assim, né, você sente aquela variação térmica, você vem de fora daquele calor, né, aquela temperatura mais alta, você entra, tá aquele local refrigerado artificialmente, você sente essa deslocamento de temperatura. É isso mesmo que ele faz. Imagine esse mesmo processo, só que agora de escala planetária. Então acontece isso aonde, né, você vê aí no seu noticiário, você lê nos sites da internet falando, teve a movimentação da massa, principalmente na época do outono e inverno, né? O primavera e verão você já não tem muitas notícias, porque, como falamos, a inclinação do planeta nos favorece estar diretamente, né, apontados ao Sol, não afastados. Então as ondas, né, de frio, elas não acabam superando o ciclo polar antártico, ou às vezes superam, mas não passa do trópico de Capricórnio. São todas linhas imaginárias terrestres, mas que não são totalmente imaginárias, né? Com um mapeamento através de satélites de alta navegação, eles nos conseguem mostrar exatamente o ciclo, né, de temperatura, de variação de temperatura e o movimento da massa, que é basicamente nuvens, né, de ventos que estão, né, agregando ali aquela massa de gases, né, que a atmosfera não é composta apenas de um gás, de oxigênio, mas de vários, né? Então eles formam essas massas de ar que a gente cita. E aí você vê essa movimentação, e ela é mais característica agora nesse tempo de outono e inverno, onde ela avança e acaba adentrando dentro do continente, gerando toda a dinâmica. E esse processo está sendo alterado devido a essa somatória de fatores, né? E o estudo mostrou exatamente isso, né? Mostrando que qual seria o risco aos habitantes dessas regiões potenciais, no caso brasileiro, né? Uma região que pega desde ali da região do norte de Minas, próxima à região de Montes Claros, até o sertão nordestino ali, na região que engloba toda aquela região do sertão da Bahia, do Pernambuco, Ceará, Piauí, né, Tocantins, toda aquela região já está no processo de desertificação, ou seja, está passando do atual modelo semiárido para um modelo árido, né? Então é essa região que vai estar possivelmente inabitável daqui, né, os próximos 50 anos. Por quê? Porque as temperaturas superando os 35 graus Celsius, ela impede, né, que a nossa pele, o nosso corpo consiga favorecer o suor, que é o processo biológico, biofísico do nosso corpo, que nos permite, né, equilibrar a temperatura corporal interna, ou seja, nos permitindo regular a temperatura, não passando acima do que foi estabelecido fisicamente para nós estarmos vivos bem, né? Você sabe muito bem que a temperatura corporal humana é de 36 graus. Então, se o ambiente está com a temperatura acima disso, ele vai, né, fazer você suar, porque a água, ela saindo dos seus poros, ela absorve o calor interno e o dispersa para o meio ambiente. Mas, porém, se essa temperatura está igual à sua temperatura limite, esse mecanismo não entra em funcionamento e há risco de vida, porque, como um carro, se ele está sem água para ele fazer essa troca de calor, né, ele começa a aquecer e entra em fusão, ou seja, é o famoso
né, o motor fundiu. Exatamente, o corpo também entra num processo semelhante. Então é onde há um risco de você ter um derrame, né, a nível ali dos seus órgãos internos, principalmente os rins. Então é algo muito perigoso, portanto não favorecendo as populações. Aí você pode argumentar, mas olha, professor, como que ocorre então o processo, o pessoal que habita no deserto, né, os árabes? Bom, eles têm certas truques onde se utilizam daquelas roupas totalmente brancas, aquelas túnicas que são altamente reflexivas, né, são usados tecidos como linho, que ele funciona basicamente como um espelho, né, toda luz do sol, inclusive o calor, que ele é uma onda também, ele bate e é refletido de volta para o meio ambiente. E eles colocam bolsas com água sobre o corpo nessas regiões, entende? Então, o próprio processo favorece. Agora, se você for como nós estamos habitualmente acostumados a andar aqui no nosso país, você corre um sério risco nessas regiões. Então, é esse o fundamento, né? Só que alguém pegou somente para fazer uma manchete explosiva, né? Chamar, né, a atenção, e não entrou nos detalhes técnicos, né, para poder argumentar e explicar melhor. E isso foi desmentido também pelos principais portais do Brasil, né? Eles correram atrás dos especialistas, os especialistas deram essa explicação, como nós estamos trazendo aqui para vocês, e mostrando também essa correlação, né, como o estudo, falando aqui do estado de São Paulo, que aí está ligado sim a essa ação do homem, né, porque nós sabemos que a ação das florestas, elas são muito importantes, elas fazem uma interação, né, também com o ambiente, onde elas favorecem essa autorregulação. E sem a presença da floresta, né, principalmente o estado de São Paulo é o estado que mais desmatou em todo o Brasil. Portanto, ao desmatar e derrubar as florestas, dar espaço, principalmente áreas densamente urbanizadas, como as regiões, né, o estado de São Paulo é o estado, no caso da América do Sul, entre todos os países da América do Sul, que possui o maior número de regiões metropolitanas, né, portanto, regiões com mais de 1 milhão de habitantes. E também é o único estado também que tem uma região megalopolitana, ou seja, uma região com mais de 10, bem mais de 10 milhões de habitantes, que é a Grande São Paulo, que já está na casa dos 23 milhões de habitantes, né, quase o triplo, né, da definição convencional. Então, imagina, né, a extensão de área urbanizada, né, de concreto, asfalto, que está sobre aquela região e está intensificando a insolação, né, a retenção do calor. Então, formando essas ilhas de calor, favorecendo essas regiões que vão, né, estar nos próximos anos até 6 graus acima da média, como já experimentamos este ano, né? Você observe que este ano, entramos o ano, janeiro, fevereiro, todo mês tem onda de calor, inclusive agora no inverno, né? Não era para estarmos com esses calores, né, chamado verânicos, né? Que seria esse comportamento de tardes quentes como na primavera, né? Ou até mesmo chegando a temperaturas de verão, quando supera 30 graus, né? Porque é o verão que costumava ter temperaturas de 30, 35, 40 graus. Agora estamos observando nos últimos 10 anos verão aí com temperaturas na casa de até dos 40, 41, 42. Então as mudanças climáticas estão, né, se passando sobre o Brasil, né, e temos todas essas variáveis, tanto astronômicas como geofísicas, geológicas e também, né, antropocênicas, como chamamos de antro de homem, né, onde o homem desmata, destrói a floresta e artificializa tudo, construções, né, de concreto, aço, piche, asfalto, que são materiais altamente retentores de calor, né, e impedem ainda o processo, né, de absorção de água também. Então você tem um problema duplo, né, ou seja, eleva o calor. Quando vem a tempestade, né, a chuva, em vez de ser uma chuva seródia, temporânea, ela se torna uma chuva tempestuosa, né, causando transtorno, porque a inundação, não há a infiltração da água no solo, portanto gerando um outro problemaço, né? Então nós observamos que está se dando esse processo, e alguém pode perguntar, mas como eu poderia me salvaguardar, né, dessa situação? Bom, é aquela questão que vemos, né, nós estamos abordando aqui no canal sempre, aonde você deve já estar se preparando, né, para enfrentar essas eventualidades, né? Você pode estar fazendo uma reocupação estratégica, né? Você adquirindo, né, um lote, um segundo, né, imóvel, né, imóvel que eu falo no caso de um lote, de um terreno, né, para você estar se salvaguardando, né, em regiões de montanhas, né, áreas que estejam afastadas de preferência desses grandes centros urbanos, né, que você já vai ter a questão da cobertura florestal te favorecendo, então esse conforto térmico vai ser melhor, né, até mesmo na questão do enfrentamento dessas
instabilidades atmosféricas, né? Segundo ponto, evitando regiões de vales, regiões de planícies, né? Pegando regiões de planalto ou de montanhas, que vai te favorecer, porém nunca habitando na encosta da montanha, né? Ou de preferência em cima da montanha ou próximo, né? Porque toda região montanhosa tem uma região de planalto, que é um plano alto. É isso que significa em geologia, né? Geografia física, aliás. Então você tem como levantar esses locais, né? Você tem à disposição aí os mapas do Brasil, tá aqui o mapa, né? Geomorfológico, onde você consegue identificar essas regiões. Em todos os estados praticamente temos, né? Então você consegue se programar e dessa maneira estar fazendo uma reocupação estratégica, né? Veja que tem um certo tempo, não tem tanto tempo, mas tem um tempo, né? Já tem 50 anos. Quer dizer que isso daqui 50 anos vai acontecer? Não, pode acontecer dentro desse período, né? Entre os tempos que vivemos agora, 2024, até meados de 2070. Lembrando, como já falamos, né, no vídeo sobre a eletrificação terrestre e ainda no outro sobre a questão, né, da origem, né, da anomalia geomagnética no Brasil, né, nós teremos também, vamos estar falando aqui num vídeo oportuno, né, sobre a extinção da ALOC, que é a grande correnteza, né, de distribuição de temperatura e de massas, tanto marinhas como atmosféricas, do Oceano Atlântico, devido ao processo de reativação dos grandes vulcões terrestres que já estão entrando em processo de ativação novamente, e isso vai gerar um grande colapso, né? Então, veja que pode complicar ainda muito mais, né? Em meados de 2060, então ninguém vai falar, não vou me preocupar com isso, deixa que meus netos se preocupem. Não, é algo para agora, você deve estar já de posse dessas informações, né, se antecipando a eventuais problemas, porque veja que além de ser um ótimo investimento, né, você adquirir, fazer uma realocação estratégica, você vai estar protegendo seu patrimônio e ainda vai estar garantindo a sua sobrevivência e de seus descendentes. Então pense nisso, né, esse nosso canal aqui ele procura trazer informações de cunho científico fundamentado no que está, né, aí, né, na excelência da pesquisa acadêmica, né, intelectual, e ainda trazendo informações necessárias para que você possa estar se preparando, estando, né, já preparado à frente do eventual problema, né, que está por vir, já está acontecendo, estamos vivendo, né, como já falamos anteriormente, aí, ondas de calor, e vai ser assim, o inverno não escapou, já estamos passando do inverno, chegando na primavera, e vai ter ondas de calor cada vez mais frequentes na primavera e depois no verão. Praticamente, a mudança climática está nos apontando, que é o segundo estudo, que vamos ter daqui para frente nessa região do Brasil, basicamente duas estações, né? Um inverno e um verão. Um inverno, porém, com temperaturas em boa parte dos 5, 6 meses que vai fundir, né, outono com inverno, temperaturas mais amenas, não vai ter mais tantas temperaturas negativas, mas algumas regiões vão sofrer mais, como nesse inverno, observamos que a Patagônia chegou a extremos de temperaturas antárticas, né, onde animais, né, coitados, morreram até congelados devido àquele sopro que chamamos em meteorologia de sopro da morte, né? Aquele ar congelante frio que passa assim, onde pega, não tem nem como correr, né? Morre congelado. E outros locais que sequer teve calor, né? Como aconteceu em certas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, sertão nordestino, né? Lá a temperatura, momento algum, baixou abaixo dos 25 graus. Então, para eles, continua um verão direto. Então, veja como que está os extremos. Sem falar ainda das questões atmosféricas, como aconteceu com os nossos irmãos gaúchos, né, que ainda estão enfrentando transtornos, né, devido à mudança da circulação da atmosfera do oceano lá, que ainda não deixa a água completamente voltar aos padrões antes da catástrofe, né? E para piorar, né, as frentes frias vêm trazendo cada vez mais umidade, chuvas estacionárias continuam a manter o nível, né, alto. Então veja que complicação. E isso vai se intensificar por regiões litorâneas, logo nas regiões de planícies, principalmente na região da planície amazônica, planície pantaneira, né? Então você vai ver que vai ter inúmeros problemas, isso a nível Brasil, mas a nível mundial também, porque do mesmo modo que estamos tendo as mudanças sobre a região brasileira, americana, sul-americana, teremos sobre todas as outras regiões. Você deve estar acompanhando aí o noticiário dia a dia que trazem, né? Agora estamos vendo inundações acontecendo na Coreia do Norte, né? Onde saiu a notícia recentemente que, como ela tem um tratado de dupla compromisso de defesa, né, e de segurança nacional com os russos, então os russos, na verdade é mais os russos que dão suporte para eles, né, mas eles ajudam mandando, que nem no caso da guerra, não é o assunto do vídeo, né, munição, mas enfim, então eles foram lá ajudar eles,
E vocês estão vendo que está sendo uma sequência de países, né? Ora é Itália, ora é França, ora é Alemanha, ora os Estados Unidos, ora aqui o Brasil. Então, o melhor se fazer é estar preparado para que não seja pego de surpresa, tá certo? Esse foi nosso vídeo de hoje. Eu sou o professor Reginaldo Vitorino, esse é seu canal Geociências Hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ele foi relevante para você, né, eu peço que você já deixe seu like, né, que você se inscreva se ainda não é inscrito aqui no sininho das notificações, para que você possa estar recebendo novos vídeos como esse. E deixa aqui embaixo, né, informações de qual estado, qual região que você é, se você tem observado essas mudanças, como tem sido o impacto na sua região, para que a gente possa estar interagindo e o algoritmo entenda que esse conteúdo está sendo relevante para vocês. Então, exploradores, muito obrigado e até a próxima.